Então, só para fazer uma recapitulação daquilo que você já ouviu falar nos últimos encontros, você ouviu falar sobre o pecado do orgulho e a virtude da humildade, que foi o Bruno que pregou, né, Bruno? Eu tô ligado nas redes sociais aí, você vai achando que não. Você ouviu falar ali sobre a avareza, sobre o apego do pecado, o apego ali ao dinheiro e sobre a generosidade. Vocês ouviram falar sobre a inveja e a caridade, a ira e a mansidão, e hoje nós vamos falar sobre a luxúria e a castidade. Amém? O irmão aqui, no momento de oração, ele já proclamava e confirmando aquilo que Deus colocava no meu coração enquanto eu orava por essa pregação durante essa tarde, né, sobre essa castidade, essa renúncia que nós fazemos de si mesmo para estar junto a Deus. E é sobre essa castidade que nós vamos destrinchar um pouco mais na noite de hoje. Mas antes de nós podermos adentrar um pouco mais sobre esse tema que Deus tem preparado para nós, eu quero me apresentar rapidamente. Me chamo Hugo de Leon, sou da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, lá da Diocese de Campo Limpo, diocese vizinha aqui de vocês. Sou do grupo de oração Marca da Vitória, onde todas as quartas-feiras nós nos reunimos na comunidade São Judas Tadeu para receber a graça do batismo no Espírito Santo, viver em comunidade com os irmãos e fazer a prática dos carismas. Atualmente estou como secretário-geral da Renovação Carismática em nossa diocese, para a honra e glória do Senhor. Sou casado com a Mariane, a menina mais linda dessa igreja. Estamos há 8 meses casados e, para a graça de Deus, estamos grávidos do Joaquim, que virá aí em breve. Amém? Aplauda o nosso Joaquim, que está prestes a vir aí também. Estamos com o nosso coração radiante por essa bênção que Deus derramou dentro do nosso matrimônio, dentro da nossa vida, e ansiosos por chegar essa promessa de Deus entre nós. Mas não foi sobre mim, não foi sobre a Mariane, não foi sobre o Joaquim que nós viemos falar nessa noite. Então eu convido você a abrir a sua Sagrada Escritura na primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Amém? A palavra vem nos dizer assim: fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio, corpo. Vamos lá mais uma vez. Fugir da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Essas são para nós palavras do Senhor. Dê uma grande salva de palmas para essa palavra. Irmãos, aqui nessa carta de São Paulo, vamos introduzir rapidamente para que nós só possamos não deixar passar despercebido o contexto ao qual essa palavra foi escrita. Aqui, Paulo está abordando a questão das ações judiciais ali entre os crentes daquela comunidade de Coríntios. Paulo, ele mostra ali as medidas legais que eles precisam ter contra os outros e exortar a resolver entre eles ali na igreja. Tudo aquilo que vem acontecendo naquela comunidade, Paulo exorta ele a resolverem entre si. E ele lembra que eles são chamados por Cristo, que eles são enviados por Cristo, e esse chamado faz com que eles precisem viver uma vida pacificadora, em uma vida de paz, em uma vida de comunhão. Então essa necessidade de paz é que Paulo vem pregar aqui nessa carta, nessa primeira carta de São Paulo, enfatizar ali a importância do perdão, da reconciliação da comunidade cristã. E vem também falar sobre essa questão da imoralidade sexual que o povo vivia na época, sobre a importância de largar essa imoralidade sexual, de largar a fornicação, o adultério e viver uma vida reta, uma vida na presença de Deus. Então, foi por isso que
nós entramos aqui neste capítulo 6 e no versículo 18, para que pudesse adentrar neste tema que nós temos preparado para hoje, que é a luxúria. Os pecados capitais, como eu falei um pouquinho agora no começo, eles estão ali todos os dias tentando adentrar dentro da nossa rotina. Todos os dias é possível nós observarmos a facilidade que esses pecados adentram na nossa vida diariamente. E falando do pecado da luxúria, nós conseguimos enxergar de uma forma ainda mais constante dentro das redes sociais, dentro de uma forma ainda mais contínua, dentro das redes que nós costumamos utilizar. Eu falei aqui agora há pouco, que acompanhando as redes sociais dos Jovens Sarados, eu vejo um pouquinho do tema, da temática que vocês vivem. Mas, muitas vezes nós não utilizamos as redes sociais para ouvir o podcast lá, né, Bruno? Nós vemos as redes sociais para nos abastecer de coisas que nos afastam de Deus. Mesmo que de forma indireta, a impureza dentro das redes sociais adentra em nossos corações, adentra dentro do nosso olhar e adentra dentro da nossa alma. Então, o que é a luxúria? O que é essa luxúria que nós vemos falar na noite de hoje? A luxúria, ela é o pecado capital que engloba todos os pecados que vai contra a castidade. Em outra palavra, ela é o comportamento desregrado em relação aos prazeres da carne. Então, repetindo, a luxúria é o comportamento desregrado entre a relação com os prazeres da carne. Então, tudo aquilo que vem de encontro aos prazeres da carne e vai contra a castidade é considerado a luxúria. Então aqui Paulo ele vem falar sobre a fornicação, o pecado do ato sexual ali praticado fora do matrimônio. E ali na fornicação, quando nós temos o ato sexual praticado por duas pessoas, eles entram na fornicação quando não é praticado ali dentro do matrimônio. E aí quando essas pessoas são casadas e praticam com pessoas de diferente matrimônio ali, né? Um homem com uma mulher que é casada, ou uma mulher que é um homem que é casado, tem um outro tipo de pecado que é o adultério. Então dentro da fornicação nós temos subgrupos de pecados. Então nós temos ali o adultério, nós temos ali a prostituição, quando existe o ato sexual praticado de uma forma paga. Nós temos ali o estupro, quando é um ato sexual praticado sem a concepção do outro. Nós temos a pedofilia, que é um ato sexual praticado ali com pessoas de menor idade, com crianças. Então dentro dessa fornicação, nós temos subgrupos de pecados que estão dentro da fornicação, que estão dentro da luxúria, e que todos esses são contrapostos à castidade que nós somos chamados a viver. Então essa dominação da luxúria nos dias de hoje, ela tem tentado adentrar dentro da nossa mentalidade, fazer com que nós possamos entender que tudo é normal, que uma sexualidade desregrada fora do matrimônio é normal, de que um namoro ali que o sexo dentro de um namoro antes de casar é normal. Estudando um pouco mais sobre esse tema, nós vamos ver que a própria psicologia, ela estuda os pecados capitais para usar como forma de marketing, para venda de coisas dentro da sociedade. Então se você for pegar aí os comerciais que nós vemos aí de cerveja, de bebidas, tantas outras coisas que nós vemos diante os apelos comerciais, nós vemos que tem um certo apelo erótico. Você vai ver lá o comercial de uma cerveja, tem lá uma mulher, uma loira na praia de biquíni, né, mostrando o seu corpo com um certo apelo erótico ali, que faz com que desperte nos olhos daquele que vê um certo desejo do prazer sexual. E ali é onde nós entramos nessa relação desregrada do prazer da carne.
preciso entender, antes de tudo, que o prazer, que a vontade de praticar, a vontade do ato sexual, ele está dentro de nós, é próprio nosso e é querido por Deus, é desejado por Deus. O ato sexual, o sexo dentro do matrimônio, é claro, é algo querido por Deus, desejado por Deus, mas fora disso, nós estamos fora da nossa sintonia com Deus, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós vemos nas nossas redes sociais, com aquilo que nós alimentamos aí nas redes sociais, com aquilo que nós escutamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Talvez você não tenha parado para analisar a letra das músicas que está tendo hoje em dia, mas até as músicas têm um apelo erótico, um apelo sexual. E aí você vê uma música falando lá, senta, senta, sobe, sobe, desce, desce, e aí você começa a escutar isso dentro do seu lar. Aí tem sua filha pequenininha lá, daqui a pouco começa a dançar rebolando, e você acha bonito e fica gravando e posta lá no TikTok e no Instagram, como se fosse uma belezura. Imagina qual mentalidade essa criança vai ser formada. Qual mentalidade vai ser formada na cabeça dessa criança durante o decorrer da sua formação humana, durante da sua formação psicológica, como pessoa, qual caráter dessa pessoa vai ser formado, se dentro do próprio lar, ela vê a mãe e o pai escutando coisas que vêm totalmente fora de encontro àquilo que nós pregamos e aprendemos dentro da igreja, aquilo que vai totalmente fora dos nossos princípios cristãos, porque se ele vê em casa, se ela vê em casa, lá fora com certeza ele vai escutar. E se ele vê lá fora e vê em casa, para ele, para essa criança, é tudo normal. Então é preciso ter um certo pudor naquilo que nós vemos, naquilo que nós assistimos, nas novelas, nos filmes, nas séries, porque tudo tem esse apelo erótico, que vem nos cair nessa luxúria, nesse prazer desregrado da sexualidade desenfreada. E é esse cuidado que você que é um jovem sarado, de você que está vivendo essa série aqui sobre escolha, é esse desejo desenfreado da carne, que é preciso ser controlado, que é preciso escolher em controlar esse desejo e canalizá-lo para aquilo que é do bem, para aquilo que vai nos aproximar de Deus. Então, a sociedade, ela tem gerado uma geração doente, uma geração que só pensa, que olha para o outro e só vê o corpo e não vê a alma, uma geração que olha para a menina porque ela é linda, tem um corpo bonito, é bonita de afeição. A menina que olha para o menino que tem um corpo sarado, másculo assim igual eu. Vocês conseguem ver meus músculos daí? Não? Porque fé é acreditar naquilo que não se vê, irmãos. Então as meninas olham aqueles irmãos bonitão, zoinho azul, verde, saradão, né? Acha bonitão, mas não vê a alma. Aí vê as influencers ganhando seguidores, ganhando curtidas no Instagram, porque postam uma fotinho de biquíni, postam uma fotinho seminua na internet, mas não olha a alma. A pureza que nós buscamos aqui hoje, que nós escolhemos buscar aqui hoje, é a pureza de não enxergar o corpo do outro, mas enxergar a alma. Você que está namorando, você precisa olhar para a pessoa que você namora, e ao olhar para ela, você precisa enxergar a alma dela. Não é só um corpo que vai satisfazer os seus desejos carnais, os seus prazeres, mas é uma alma que vai te aproximar de Deus, é uma alma que vai te levar para Deus, é uma alma que
aquilo que foi construído dentro dela ao decorrer da vida, vai se unir um dia com você, e como o irmão dizia, os dois serão um só. E isso só irá acontecer se você entender que a luxúria, ela contrapõe a castidade, essa pureza, esse dom que é a castidade, que nós somos chamados a viver. Olha para a pessoa que está do seu lado e repita assim comigo: você está entendendo? Pergunte isso para ela. Irmãos, eu falava agora há pouco que a sociedade tem gerado uma geração doente. E foi para essa geração doente que os jovens sarados nasceu. Foi para essa geração doente que você foi chamado a ser um jovem sarado e levar a cura para essas pessoas que estão lá fora. Se a luxúria ela tenta entrar dentro do nosso convívio como uma doença, como algo que nos afasta de Deus, você como jovem sarado tem que entrar com remédio. E qual que é o remédio? A castidade, a pureza, a virtude de ser puro. É esse chamado que você como jovem sarado tem. A missão do jovem sarado não é salvar almas jovens sendo instrumento para que elas sejam batizadas no Espírito Santo? Sim ou não? E se você é batizado no Espírito Santo, você vai entender que esse remédio que a sociedade precisa está dentro de você. Porque a castidade, ela não é algo distante. Mesmo que o nosso cotidiano, as coisas tenham mostrado para nós que a castidade é algo distante de nós, ela não é algo distante porque ela está dentro. A castidade ela só pode ser vivida se for conduzida pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo ele está dentro de você. O Espírito Santo ele está dentro de mim. E é esse Espírito Santo que quer ser remédio lá fora. É esse Espírito Santo que quer ser remédio através de você. Olha que lindo isso. Esses que vivem essa experiência do batismo no Espírito, esses que vivem essa experiência de serem batizados no Espírito Santo, eles renunciam todos esses pecados que vocês já ouviram falar até hoje, mas também a luxúria, e passam a viver essa virtude da castidade de uma forma que não seja martirizadora, mas que ela seja construtora. Ela constrói em você algo que se chama santidade. Repita comigo: a castidade vai construir em mim a santidade. O catecismo da igreja ele vem dizer assim para nós no parágrafo 2345: a castidade ela é uma virtude moral, mas é também um dom de Deus, uma graça, um fruto do trabalho espiritual. O Espírito Santo concede a graça de imitar a pureza de Cristo, aquele que regenerou pela água do batismo. Olha que lindo isso. A castidade ela é uma virtude, uma graça e um fruto do trabalho espiritual. Eu não consigo viver a castidade se eu não vivo no Espírito. Eu não consigo viver a castidade se eu não vivo uma vida de oração. Eu não consigo viver a castidade, renunciar à luxúria e viver essa virtude se eu não tenho uma vida de proximidade, de intimidade com Deus. Aí sim, ela se torna algo muito distante, algo que foi somente para os santos, e eu esqueço de que eu também sou chamado a essa santidade. Nós precisamos desmistificar um pouco sobre a castidade dentro da nossa mentalidade, ter uma transformação, uma metanoia de compreender de que essa castidade que é muito incompreendida na verdade por nós, ela não se reduz somente ao sexo, ao ato sexual. A castidade, ela não é uma desvalorização da nossa sexualidade. A castidade,
ela não é um desprezo do nosso corpo. A castidade, ela não é um fechamento, eu fechar ali de si para os meus desejos sexuais. A castidade, ela não é somente para os padres, para as freiras, para os consagrados. A castidade, ela é uma afirmação jubilosa de quem é livre para amar. A castidade, ela é uma afirmação jubilosa daqueles que estão livres para amar. E é essa castidade que nos permite, quando nós temos esse olhar puro, enxergando a castidade como algo de Deus, como a nossa sexualidade como algo de Deus, como os meus desejos sexuais como algo de Deus, mas que precisa ser canalizado ali, eu passo a entender que Deus, Ele me chama a uma vida casta, que vai me aproximar dia após dia próximo a Ele. E aí, voltando àquilo que eu falava no começo, uma pessoa, ela não vai se resumir somente ao corpo. A castidade, ela vai muito além daquilo que nós vivenciamos, ou daquilo que nós imaginamos que é só a prática do ato sexual. A castidade é preciso ser vivida na nossa solteirice, para quem é solteiro. A castidade é preciso ser vivida dentro do matrimônio, para nós que somos casados. A castidade é preciso ser vivida dentro do celibato. Ela não é somente algo que vem antes ali de você casar. A castidade é um convite de Deus ao amor ao outro. Ah, mas Hugo, eu conheço pessoas que não sentem atração pelo sexo oposto. Como que eles vão viver a castidade? Da mesma forma que os heterossexuais são convidados a viver uma vida de castidade, de canalizar os seus desejos sexuais, o homossexual, ele também é convidado a viver essa vida casta, em canalizar os seus desejos sexuais e transformar a sua mentalidade de enxergar o outro, não somente como corpo, mas como alma, e levar esses pensamentos, esses desejos ao coração de Deus, e fazer com que isso, que passa a ser descontrolado pela luxúria, seja controlado pela virtude da caridade, pela virtude da castidade, perdão. Então, todos nós, independente da situação de vida que nós estamos, solteiros, casados, celibatários, consagrados, homossexual, independente de que situação de vida você esteja, todos nós somos chamados a viver essa castidade, que não parte somente dos atos, parte também do nosso pensamento. A palavra em Mateus vem dizer, no capítulo 5, eu, porém vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Não é só o ato, mas a atitude de olhar para um corpo de um homem, de uma mulher, e alimentar ali na sua mente algo a mais do que enxergar como uma criação de Deus, ali já se torna um pecado. Se nós formos olhar para dentro de nós, eu e você hoje nessa noite, se eu pedir uma pessoa aqui o celular, só para a gente dar uma olhadinha nas últimas fotos que você curtiu no Instagram, nas suas pesquisas do Google, nas suas conversas dentro do seu WhatsApp. Vocês dão risada, né? Mas se a gente pegar um celular aqui e começar a fazer uma pesquisa simples assim,
Só para ver o que é que você vai, só para ver o que você tá vendo no seu dia a dia nas suas redes sociais. Só para ver qual é o tipo de conversa que você tem com as suas amigas no grupo de amigas e de amigos. Só para ver o que é que rola no grupo do futebol dos meninos. Só para ver o que é que rola no grupo da faculdade, onde tem só os meninos e só meninas. Será que dentro disso daí nós vamos ver a castidade ou a luxúria? Algo que vai nos levar à luxúria. Será que nós vamos ver pureza dentro daquilo que nós enxergamos? Ou nós vamos ver algo que vai nos desvirtuar? Nos tempos de hoje você é chamado a ser totalmente diferente daquilo que o mundo prega lá fora. Você que veio aqui está decidido a viver essa vida com Deus. Você precisa nessa noite, como o irmão falava aqui, que pessoas que estão morando junto, fora do matrimônio, e Deus dá a graça de vocês chamarem vocês para perto para poder entrar ali na vida do matrimônio. Deus também nessa noite convida alguns jovens aqui se libertar da pornografia. Aquilo que você olha no seu celular enche o seu coração. Seu coração precisa estar cheio de Deus e não de pornografia, de coisas que te afastam de Deus. Seu coração precisa estar cheio de coisas que te levem para Deus e não coisas que te afastam dele, que te faz ir para um caminho totalmente diferente daquilo do que Deus tem sonhado para você. A castidade não é fácil. Lutar contra a luxúria não é fácil. Santo Agostinho, ele viveu durante boa parte da sua vida uma vida também desregrada. Santo Agostinho, ele também teve os seus percalços ali na vida, mas ele conseguiu enxergar a necessidade de transformação dentro dele, e a virtude da castidade foi algo que precisava ser mudado. E como era algo difícil de ser alcançado, Santo Agostinho, ele fez uma oração para Deus. E ele dizia: dai-me o que me pedes, e me pede o que me concedes. Dai-me o que me pedes, e me pede o que me concede. Se o Senhor, ele me pede para ser casto, me dê o Espírito Santo para que possa me fortalecer, para que eu viva a castidade. Se o Senhor me pede para que eu renuncie à luxúria, me dê o Espírito Santo para que eu possa vivenciar todos os dias na minha vida essa vida de santidade, essa vida casta. É através desse dar de Deus que nós retribuímos para Ele sobre aquilo que Ele nos concede. O que o Senhor tem feito aqui diante esses dias que você tem passado por aqui é tentar levantar aqui neste lugar uma juventude virtuosa. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o Senhor quer levantar jovens virtuosos. A série se chama Escolha. Você escolheu estar aqui. A série se chama Escolha. E você escolheu vir aqui. Mas antes de você escolher vir aqui, Deus escolheu você. Antes de você chegar até aqui, Deus escolheu você. Para quê? Para ser santo. Deus nos escolheu para ser santo. Vamos repetir junto: Deus me escolheu para ser santo. Antes que eu escolhesse Deus, Deus já havia me escolhido. O Senhor, Ele quer nos libertar nessa noite de todo pensamento e de tudo aquilo que nos afasta dEle,
e nos aproximar de uma vida de castidade. Romper ali nas nossas vidas, colocar um marco entre a luxúria e a castidade. Vai ter dois caminhos que você vai escolher agora. Eu escolho continuar vendo coisas que me afastam de Deus e viver uma vida desregrada, numa sexualidade desregrada. Eu escolho viver uma vida onde os prazeres carnais meus estão desenfreados e eu não me decido controlá-los e canalizá-los a Deus. Ou eu me levanto desse banco aonde eu estou sentado e eu decido viver uma vida castra com Deus. Você escolhe uma vida de luxúria ou uma vida de castidade? Então por que você ainda está sentado? Fica de pé para que a gente possa orar. Olha aqui para mim. Quando nós passamos a enxergar o outro sobre a pessoa que ele é, sobre o quanto ele consegue me aproximar de Deus, você dentro do seu matrimônio, dentro do seu namoro, quando você consegue olhar para o seu companheiro e enxergar o quanto ele consegue te aproximar de Deus, você passa a enxergar o quanto ele é valioso. O mundo tem imposto a desvalorização do corpo, a desvalorização da pessoa. E nós não podemos permitir que isso continue acontecendo. Nós precisamos tornar a dar valor àquilo que é criado por Deus. E quanto mais nós lutamos contra isso que o mundo nos impõe, mais eu me aproximo de Deus. E quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu me aproximo da santidade. Fecha teus olhos em nome de Jesus. O Senhor nessa noite Ele quer nos libertar e mostrar que nós temos valor, que não somos só um monte de carne e osso, mas que precisamos ser valorizados por aquilo que está dentro de nós, que não consegue ser enxergado pelo olhar humano, mas apenas pelo olhar espiritual. O Senhor, Ele quer fazer com que nós nessa noite possamos nos permitir se sentir atraídos por Ele. O Senhor, Ele quer nos dar a liberdade de escolher por Ele. Escolher viver uma vida casta, escolher viver uma vida de santidade. Hugo, por tanto tempo eu vivi uma vida desregrada na sexualidade. Eu tenho muito prazer de todo final de semana sair e ficar com pessoas e praticar o ato sexual sem compromisso nenhum, apenas para satisfazer os meus desejos carnais. Nunca é tarde para voltar o seu coração para Deus. Escuta essa canção, deixa ela ser a tua oração nessa noite. Deixa o Senhor nos libertar e deixa o Senhor nos mostrar que tarde nós amamos Ele, mas ainda há tempo, ainda dá tempo de viver um tempo de santidade, um tempo de castidade, um tempo de transformação, um tempo de mudança, um tempo novo no seu namoro, um tempo novo para você que espera alguém, um tempo novo na sua vocação, um tempo novo no seu matrimônio. O Senhor me libertou.